Gostaria que a igreja ficasse em pé, estendesse as mãos para o certo ser. Eu saí, acabei de chegar do trabalho e vim ouvir uma palavra que eu creio que Deus irá usar o vosso Senhor. Estende suas mãos, Senhor, sobre a direita. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de honra, Senhor, eis aqui o teu servo, Pai, que irá trazer a tua palavra, Senhor, a qual o Senhor mistura o coração dele. Ó Pai, que ele diminui do seu cresça. Ó Pai, que ele desapareça do seu apareça. Mas todavia não seja o querer dele, mas a sua vontade, o seu querer. Espírito Santo de Deus, tu conhece a cada um que aqui entraste, nesse dia, nessa hora, Pai. Usa teu servo como atalaia, como vaso, nas mãos do oleiro, Senhor, com autoridade usativa, do Pai e do Filho, e do Espírito Santo de Deus, eu agradeço. Amém? Boa noite a todos. Graça e paz. Que festa, né? Nós tivemos nesses 2 dias. E eu quero louvar a Deus. Nesses 17 anos, eu poder participar de 13. 13 anos eu pude participar. E eu dou glória a Deus, porque se eu cheguei até aqui foi porque as mãos dele esteve estendidas na minha vida. Quero agradecer também ao líder por tudo que você tem feito pela gente. Para quem não sabe, o irmão dele ficou até meia-noite para fazer esse cenário lindo aqui. Esse homem tem se desdobrado dia e noite para cuidar dos homens, atrás de camisa, atrás de propósitos de oração. E cada um aqui contribuiu. Parabéns para vocês, homens. Não foram fácil chegar até aqui. O inimigo vem desânimo. Muitos queriam estar aqui hoje, mas não pôde estar. Mas graças a Deus que vocês estão aqui. Eu quero parabenizar cada um. Uns contribuiu com dinheiro para tudo isso aqui acontecer. Outros contribuíram com oração. E cada um aqui é um instrumento nas mãos de Deus. Hoje sou eu que vou estar ministrando. Amanhã pode ser um de vocês. Amanhã Deus pode levantar um de vocês para ser o líder. E os outros têm que ajudar. Porque a igreja é isso. É um levantar o outro. É um ajudar o outro. E a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. Então eu quero agradecer, irmão David, mais uma vez. Pode se colocar, sentar. Glória a Deus. Eu confesso para vocês que agora eu estou tranquilo. Porque a gente viu a semana inteira e eu vendo os outros pregadores pregar, eu falei, meu Deus, a minha mensagem não está alinhada, parece com o que os outros irmãos estão falando, Pai. E são tudo homem de Deus, tudo profeta de Deus, tudo homem usado por Deus. Eu falei, meu Deus. E agora, aí veio o servo de Deus, o presbítero Giovanni, e confirma a minha palavra. Ele pregou Mateus 26, no capítulo 31, que fala: vigiai e orai, para que não caia em tentação. E Deus me deu a mesma palavra, só que no livro de Lucas. Abra sua Bíblia. Lucas 22, capítulo 39. Isso aqui, ó, para alguns falam assim, nossa, mas não dá para ver o telão. Isso aqui foi para descobrir quem anda com Bíblia e quem não anda com Bíblia. A gente não pode depender de nada, nós temos que depender da Bíblia, da palavra. Amém? Vamos começar a carregar a espada. Crente sem espada está desarmado. Glória a Deus. Lucas 22, capítulo 39. Vou estar lendo. Se o irmão achou, diga glória a Deus. Amém. E vai dizer assim: então, saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartando-se dele a cerca de um tiro de uma pedra, ali pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é um tema que para alguns é até meio que
como eu posso dizer, redundante, ficar falando que crente tem que orar. Para alguns é até chato isso, né? Porque é uma luta para orar, não é verdade? Parece que é difícil para orar, né? Mas nós temos o maior exemplo de todos na Bíblia, de todos os homens que já esteve nessa terra. O maior exemplo é o próprio Jesus Cristo. Ele sendo 100% Deus e 100% humano, porque a Bíblia nos afirma que ele era humano. Porque o humano, ele sente cansaço. Jesus teve cansaço quando dormiu naquele barco. Ele teve fome quando estava no deserto. Ele teve sede. Ele teve dor. Ele teve até ira quando aqueles homens estavam fazendo comércio dentro do templo. Ele foi 100% homem. E o que me chama a atenção é que mesmo ele sendo 100% Deus e 100% homem, ele orava a Deus. E eu fiz uma pergunta para mim. Por que Jesus, sendo Deus, orava? Olha essa pergunta do irmão Diego, vem na cabeça. Porque ele assumiu uma natureza humana como homem. Ele sentia fome e sede, como eu falei, cansaço e tudo mais. Mas ele buscava força. Ele buscava ensinar para nós como se achegar a Deus como filho. E não tem outro caminho de a gente se achegar a Deus se não for na oração. E é tanto isso que muitos homens e mulheres que tiveram milagres, com todas essas palavras que estão aqui, todas essas histórias, eles conseguiram algo através da oração. A oração é o momento que a gente tem uma conversa com Deus. É o momento que você se humilha. É o momento que você reconhece que você é ser humano. E na força do seu braço você não ganha. Você não vence. Você não é nada. E ele fala para os discípulos orar. E o que acontece? Eles dormem. E eu não sei você, mas é necessário a gente despertar. É necessário a igreja despertar na oração. Como exemplo de uma pessoa que estava alinhada na oração, me veio à cabeça ontem, quando eu recebi isso aqui, ó. Esse remedinho aqui. Quem recebeu? Quem não recebeu vai receber o remedinho. E está escrito assim, ó. 3 vezes ao dia a oração. Indicado para resolver problemas, curar ferida, ter paz de espírito e vida saudável. Isso está escrito aqui na caixinha, mas tem um versículo aqui, ó. E tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22. E eu me lembrei de Daniel, um jovem que foi levado à Babilônia logo cedo. E isso me despertou algo para chamar para os jovens desta igreja também, porque a palavra hoje é para todo mundo, veio para mim, veio para todo mundo. Um jovem chamado de Daniel, tido como o grande profeta, profetas maiores, não é porque ele é melhor do que ninguém, mas sim porque ele escreveu mais do que os outros. E Deus chama aquele jovem e ele é levado para a Babilônia. E eu te faço uma pergunta: se Daniel não fosse um homem de oração, na Babilônia ele teria se corrompido. Dentro da Babilônia ele teria se transformado naquilo que Nabucodonosor queria. Servo dele, capacho dele, adorador dele. E aquele jovem, irmãos, ele tinha uma vida de oração. Quando ele chega com os outros 3, que é Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Medraque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego, obrigado. Esses 3 homens, eles tiveram esse nome mudado, assim como Daniel para Beltesazar, por causa dos eunucos. Mas aqueles 4, contando com Daniel,
Eles foram levados para cativo. E o que me chama a atenção é que no meio da aflição, no meio onde tudo estava acabado, eles não perderam a essência de estar orando, de estar clamando a Deus, mesmo estando preso, mesmo estando na Babilônia. Eles colocaram no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. E isso já me veio o quê? Vigilância. Vigilância. Quando nós estamos aqui dentro, eu posso dizer que isso aqui é uma Jerusalém, mas quando estamos lá fora é uma Babilônia. Então vocês, jovens, é necessário orar para não cair em tentação, para não cair nas ciladas do inimigo. Crente que não ora, cai na tentação. Crentes que param de orar, eles saem da igreja, não é porque aconteceu algo, é porque pararam de orar. Quando um crente para de vir para a igreja, irmão, você pode ter certeza, é que ele parou de orar em casa. É porque ele parou de falar com o Pai, porque quando ele está orando, ele está alinhado com a oração. E a oração do Pai Nosso é o exemplo para todos, aonde fala, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que eu pedido. E na igreja vai ter isso. Na igreja vai ter pessoas que talvez vai te machucar, e você está alinhado na oração, você vai perdoar, porque você sabe que ele também está em processo. Quem está alinhado à vontade do Pai, quem está alinhado, vai falar, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E o que me chama a atenção é que Daniel, estando lá, aconteceu algo que Nabucodonosor tinha astros, magos, tinha homens de toda a dinastia daquele tempo, e ele teve um sonho. E naquele sonho, ele chamou todos os sábios, astrólogos, enfim, ele queria que revelasse, interpretasse o sonho que ele teve. Só que ele era um rei muito esperto, muito astuto. E os magos querendo conta para nós, para que a gente possa falar para ti, ó rei, a interpretação. Ele falou, não, vocês querem ganhar tempo, porque assim vocês vão inventar histórias, pensando e vão querer enganar com qualquer balela. E eu não aceito. Se vocês são sábios, se vocês são astros, se vocês são bruxos, sei lá o que vocês são, vocês têm que revelar. Se não revelar, amanhã vai ser todo mundo morto. E naquele momento, veio que os homens falaram assim, eles falam, está escrito na Bíblia, né? Não tem sequer um homem na face da terra que seja capaz de fazer isso, a não ser um Deus para revelar. E Daniel, ouvindo isso, falou para aquele homem, Aspenaz, diga ao rei que eu vou orar, e os meus amigos aqui, os meus irmãos, nós vamos orar, e o Deus do céu irá revelar. Tem que ver, irmãos, que Deus revela através da oração. Levanta a mão com fé, levanta a mão com fé, porque Deus revela na oração. E aquele homem entraram em oração e se apresentaram diante de Nabucodonosor. E o que me vem à cabeça? Que nós precisamos pedir para Deus revelação, sabedoria para interpretar as coisas que estão para acontecer. E ele revelou. O rei teve um sonho. O sonho era uma grande estátua, como Daniel falou, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, a cintura de bronze, um pé de ferro e outro pé de barro. E ali ele interpretou o sonho, falou o sonho para o rei, o significado. E o rei ficou maravilhado. O rei falou, quem é este que o Deus revela para ele tal coisa como este homem fez? E colocou Daniel entre os maiores. Se você quer na sua vida resolver, interpretar, entender as coisas, você precisa orar. Pedir para Deus, Deus me mostra o que está acontecendo no meu casamento. Deus me responde, me fala o que está acontecendo no meu trabalho. Deus me revela por que o meu filho, o meu esposo não muda. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu falo para todos aqui. Eu tenho 13 anos que estou nesta graça. Até que chegou um dia onde eu ouvia muitos cristãos falar assim,
Cuidado que o inimigo está investindo para destruir o teu casamento. E eu não entendia isso. Eu ia em outros lugares fazer uma visita e falava, ó, eu vejo uma obra de feitiçaria sendo feita para destruir seu casamento. E eu, irmãos, não liguei para isso. Até que um dia, eu e minha esposa começamos a brigar, a gente não se entendia dentro de casa. E até então parecia normal, mas não é normal. E as coisas foram acontecendo, e de repente nós estamos como dois estranhos dentro de casa. Só fala o básico, vai dormir, e fica uma semana inteira. Até que o Espírito Santo me deu um estralo. Falou, lembra do que foi revelado? Lembra que falou que tinha alguém investindo para destruir seu casamento por causa de inveja? Eu falei, o que eu faço então, Espírito Santo? Então vai orar. Eu falei, Deus, se você mostrou para aqueles crentes que é seu filho, eu também sou. Mostra para mim o que está acontecendo dentro da minha casa e dentro do meu casamento. E à meia-noite, quando eu estava deitado com a minha esposa, um virado para um lado, um virado para o outro, e um voo no meio da cama. Imagina se fosse uma cama king, era maior ainda o voo. E o que aconteceu? À meia-noite, eu ouvi um barulho na minha janela. Não era de homem. Era uma besta fera, que eu não consigo nem imitar o barulho dela. Por isso que a Bíblia fala que ele ruge como um leão, tentando nos tragar. E quando eu vi aquele barulho, eu confesso que não tenho vergonha, não, eu sou cara de pau, sou filho de baiano e estado cearense. Eu não fui eu para levantar da cama. Fiquei me tremendo quietinho. E a mulher deu um grito e falou, meu Deus, você está ouvindo esse barulho, amor? Eu falei, eu ouvi, você ouviu também? Ela ouvi, olha a unha rasgando a parede, meu Deus, o que é isso? Estou com medo. Eu falei, não é gato, não é cachorro, eu não vou um barulho desse não. Mas em nome de Jesus, a gente vai se perdoar aqui, a gente vai vigiar, a gente vai expulsar esse demônio para dentro da nossa casa. Quando você ora, Deus revela. Talvez o que está acontecendo na sua vida é porque você não está orando pedindo revelação para Deus. Comece a orar pedindo para Deus revelação. Comece a orar pedindo para Deus te mostrar o que está acontecendo na sua vida. Por que você está assim espiritualmente? Por que você não tem ânimo para orar? Por que você está parecendo um sepulcro caiado que até para abrir a boca não consegue? É necessário despertar, igreja. É necessário abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Oração não é brincadeira, oração é guerra, é batalha. E crente que não ora é fraco. Tem uma palavra que diz, para aqueles que malham, que treinam, no pain, no gain, em inglês significa sem dor, sem ganho. Eu diria uma cristã, sem oração, sem ganho e sem poder. Mas o crente que ora, ele tem vitória. O crente que ora, Deus revela. O crente que ora, Deus dá a solução para aquilo que está acontecendo na vida dele ser resolvida. E Daniel resolveu o problema daquele rei. Ele não parava de orar, irmãos, era 3 vezes ao dia. E aqueles homens se levantaram contra Daniel. Eles procuraram uma brecha dele. Mas crente, quando está alinhado com Deus, não tem brecha, irmão. É oração de dia, oração de noite, oração de tarde. Aquele homem era um exemplo de oração. E aí os homens inventaram um decreto. Vamos fazer um decreto para que ninguém ore para outro Deus a não ser para Dário, para os deuses. Porque ele sabia que Daniel, todo dia, se colocava na frente da janela para orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia aquele homem orava, sem deixar brecha. Estava cansado, estava orando. Estava triste, estava orando. Estava com saudade de Jerusalém, mas estava orando. Glória a Deus! E o que aconteceu? Aqueles outros fizeram um decreto e Daniel não parou de orar. Não pare de orar pelos decretos que aparecem na sua vida. Não pare de orar por distrações bobas, como celular, televisão. Tem tanta coisa para distrair a gente e tirar a gente do foco da oração que você não tem ideia de como o mundo trabalha para tirar você da oração. Como os inimigos querem calar sua boca. Porque ele sabe, se ele entrar no quarto, fechar a porta, eita Deus,
É forte. Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto. Ora no secreto. Pede perdão. Rasga ali na presença de Deus. Uma horinha. Se você não tem uma hora para Deus, como é que você quer que Ele cuide de você 24 horas? Como você quer milagre na sua vida se você não ora? Como é que você quer que Deus supra a sua necessidade se você não ora? Aí eu falo assim, o Diego só sabe bater. Foi o que Deus me chamou, irmãos. Já entendi, tem uns que Deus chamou para exortar. Tem uns que Deus chamou com palavra de sabedoria, com palavra de ânimo, mas Deus me chamou para me exortar e eu não posso negar isso. Porque que muitos não têm coragem de falar disso no altar. Deus me colocou aqui para me falar para você. Abra sua boca e clama ali. E eu vou te responder coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu quero posicionamento na minha igreja. Para de dar brecha para o inimigo. Começa a orar 3 vezes ao dia. Tem a receita. Foi entregue essa receita aqui, ó. Quem não recebeu vai receber hoje. Receita aqui, ó. Oração 3 vezes ao dia. Tem gente que acorda, nem agradecer, agradece, já sai correndo para o trabalho. E sai no meio do caminho, nem lembra que Deus está protegendo ele no meio do caminho. Nem lembra. Vai que vai, trabalha o dia inteiro, pouco. Chega na hora do almoço, não agradece pela comida que você está comendo. Eu lembro que a Cintia uma vez falou assim: você que pode comer, agradece. Aleluia. Porque eu queria comer e não podia. Depois daquele dia eu ensinei meus filhos a orar. Meu filho com 9 anos chamou minha atenção dentro do choque. O Rian. Eu ensinei meu filho a orar. Se tem uma pessoa que não esquece de orar em casa pela comida, é o meu filho Rian. Graças a Deus eu ensinei meu filho a agradecer. Porque aqueles que agradecem sempre tem mais. Aleluia. Jesus pegou os 6 que só tinha 5 pães, Deus decidiu e falou: Pai, graças a Deus te dou. Está aí o segredo da oração. Quando você agradece, vem mais. Quando você murmura, você retém. Mas quando você agradece, você recebe mais. Porque ele multiplica na oração. Glória a Deus. E o meu filho chamou minha atenção dentro do shopping. Comprei um lanche, fui comer e falou: Pai, você não vai orar? Eu falei: não, filho, aqui é. A gente comprou o lanche, não estamos em casa. Ele falou: não, mas Deus deu dinheiro para você comprar o lanche. Eu falei: glória a Deus, ensinei meu filho a ser crente. Ensinei a orar. E a minha filha Vitória, toda noite, quando vai dormir: pai, vamos orar. Aí eu falo: faz aí o Pai Nosso primeiro. Depois o patriarca começa a orar aqui para agradecer, expulsar, entender, quando todo mundo dormir em paz. Na minha casa, irmãos, se os seus filhos não verem você orando, se você não ensinar os seus filhos a orar, se você não vigiar, você vai perder ele no mundo, tá? Tem muito filho de crente lá na cadeia. Tem muito filho de crente aí no mundo aí, ó. Por quê? Porque o pai não está intercedendo pelo seu filho. O pai não está orando. O filho entra dentro do quarto e tem que ver o pai ajoelhado, olhando, o sacerdote da casa. Uma vez a minha mulher me chamou atenção também. Falou: amor, faz tempo que eu não vejo você orando como antigamente. O sacerdote da casa parece que está fraco. E aquilo me despertou, homens. E agora eu vou chamar a atenção de vocês, homens. Aleluia. Homens de verdade, homem com H mesmo. Você é o sacerdote da tua casa. Deus te chamou, Deus colocou a família nas tuas mãos. Ele está confiando os filhos dele nas suas mãos, para você ensinar ele o caminho que se deve andar. Para você desligar aquele videogame, aquela televisão dele e falar assim: chega, em nome de Jesus, você vai orar agora, rapaz. Você vai aprender a ter intimidade com Deus. Você tem que ensinar o seu filho a ter intimidade com Deus. Você precisa ensinar ele o caminho. E ele tem que ver o exemplo de você. Porque se ele não vê o pai orando, só vê o pai orando dentro da igreja, você acha que ele vai orar? Então, irmãos, é necessário vigiar. E você é o vigia da sua casa. Nós somos o vigia da nossa casa. Se o inimigo entrar lá dentro, fala que meu irmão, nós mete fogo nele. Nós temos que ser valentes, corajosos, que nem Josué. Deus falou isso para ser corajoso. Levanta a cabeça, varão. Deus te chamou. Deus te deu uma missão. E Deus conta com você para ser o sacerdote da sua casa para oração. Ore 3 vezes ao dia. Ore de manhã. Rapaz, cara, súbia. E eu vou falar. Não tem
tenho medo, eu tenho medo de não fazer a vontade de Deus. Porque Deus já me pegou dentro do trem para falar isso. Eu prometo que no final tem uma palavrinha gostosa aqui para você entender o mistério da oração. Glória a Deus. Só aguenta mais um pouquinho aqui, puxãozinho de orelha. Porque Deus, Ele ama o filho. E quando o pai ama o filho, Ele corrige. Ele corrige o filho e fala, senta aqui, filho. Você sabe por que as portas fechou? Você sabe por que a sua vida não vai para frente? Você sabe por que está uma bagunça na sua vida? Porque você esqueceu de ter um relacionamento comigo. Imagine você, o seu filho, pai me dá, pai me dá, pai me dá, pai me dá. Aí você vê o seu filho, não conversa com você. Seu filho não tem um tempo com você. Que filho é esse? Só quer pedir, parece um mercado. Me dá. Até a música fala, me dá, danoninho, dá. É só me dá. Não é assim não, meu amigo. Tem que ter um relacionamento com o pai. Pai, quando você puder, eu sou crente em meus filhos. Por isso que eu me esforço a ter um monte de filho comigo. Eu falo, filha, tem que esperar Deus abençoar mais, né? Porque até um monte de filho nesse mundo está difícil. Eu ensinei os meus filhos bem, eu me orgulho disso. Eu ensinei meus filhos bem. Eles oram, eles me obedecem. E eu falo, minha, senta aqui. Eu estou vendo você ler na Bíblia. Eu quero que você lê mais a Bíblia, meu filho. Eu quero que você estude, eu quero que você leia isso. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa orar, precisa buscar mais a Deus. E quando eu acordo de manhã, vejo meu filho fazendo devocional, orando, irmão. Falo, Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos a orar. Falar que nem Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você precisa orar. Glória a Deus. Tinha separado uma palavra de Daniel. É a Bíblia cheia de anotação. E as horas se avançam. E eu estou tentando encurtar minha mensagem porque eu fiz 4 folhas. Mas é assim mesmo. Um dia Deus vai dar pelo menos umas 3 horas para mim ficar correndo e ficar perdido na mensagem. Apesar que eu não estou perdido, eu estou falando com pessoas aqui que estão entendendo. Está entendendo? Quando sair daqui, vai ficar a semana inteira lembrando daquele irmão que falou para você orar 3 vezes, pelo menos. Pelo menos isso, 3 vezes você vai ter que orar. 3 vezes você vai criar uma proposta na sua vida, você vai ter uma bênção, você vai ter uma mudança, você vai falar que isso vai se orar. Que quando você começou a orar, sua vida mudou. Olha o Rafa contando o testemunho dele. Se ele não tivesse orado, pedido para Deus mudar o emprego dele, ganhar X, ele não estaria do jeito que está hoje. Tem que ter um posicionamento, que nem Daniel. Tem que ter oração, que nem Daniel. Tem que obedecer Jesus, que ele falou. Orar para não cair em tentação, porque as tentações aí fora, irmão, é grande. Cristão que começa a orar pouco, não está lendo a palavra e não está em jejum, meu irmão, você está fraco na fé. Vai chegar um momento que você vai cansar, você vai assim, não vou para a igreja hoje não, e aí o diabo fala isso, não vai mesmo não. Porque aquele lugar de oração, você não precisa ser, fica aí de boa. Aí ele não ora em casa, fica pior ainda. Mas glória a Deus, eu quero falar uma coisa para você. Quando você ora a Deus, Deus ele começa a fazer milagre na sua vida. Vai no consultório de Jesus. Onde ele está? Ele está em toda parte. Ele é o médico cirurgião. Qual é a sua graduação? É o Filho de Deus. A sua experiência é infalível. Qual é a sua especialidade? Impossível. Qual é o instrumento de poder? Qual é o seu instrumento? É o seu poder. Qual é o seu favor? A sua graça. Qual é a receita? É a Bíblia. Glória. Qual é a doença que ele cura? Todas ele cura. Qual é o preço do tratamento? É a fé. Qual é a garantia? É absoluta. A cirurgia, irmãos, ela começa na oração, na dieta, no jejum, na entrega. Está na hora de a gente ter uma igreja cheia do Espírito Santo. Voltar a fazer campanhas de oração. Voltar a fazer propósitos de oração. Voltar a se levantar como uma atalaia, que em todo momento está orando. Olha só, Paulo fala, orar sem cessar. Você fala, meu Deus, eu não tenho tempo. Se você tem tempo, vai andando, orando.
Vai trabalhando, orando. Está sentado no ônibus, no trem, está orando. Mas não para de orar, orar sem cessar. Orar sem cessar, meu irmão. Todos os homens da Bíblia tiveram bênçãos. Abraão estava orando pelo seu filho Ló, intercedendo para que Deus fosse até aquele lugar salvar, e Deus salvou. Ana orou diferente. Por que ela orou diferente? Ela orou com propósito. Quando você ora com propósito, Deus fala, é para minha glória, receba. A gente temos que aprender a orar. Quando você ora, Deus, se o Senhor me der é para abençoar a obra, meu irmão, pode ter certeza que ela vai vir mais rápido. Quando você ora segundo a vontade de Deus, ela vem mais rápido. Glória a Deus. Olha, o testemunho, irmão Paulo falou. Ela vem na sua mão. Irmãos, eu ia falar uma coisa aqui, mas vou dar só uma pinceladinha bem rápido. Do nada, eu estava em casa e me veio na cabeça, o que significa oração em hebraico? Eu falei, vou pesquisar. Hoje em dia, se você quer usar a internet para você adquirir sabedoria, conhecimento, busque. Aí não fica só nas coisinhas de distração. E eu fui pesquisar o que significa oração em hebraico, que significa tefilá. Sabe qual é o significado de tefilá? Julgar, avaliar e refletir sobre si mesmo. Não é uma lista de pedido. Por isso que em Timóteo, cadê Timóteo aqui? Tem Timóteo, deixa eu ver se eu vou achar. Se eu não achar, vai estar mais ou menos assim, Timóteo. Né? Que a gente temos que orar a Deus com súplicas, pedidos e orações e ação de graças. E eu vi uma diferença na oração, no pedido, na súplica e na ação de graças. Existe uma diferença. A oração não é só pedir. Não. A oração é você se avaliar. Se avaliar. Você precisa lembrar que não é a sua oração que muda Deus. A sua oração, Deus muda você. Deus ele começa a abrir o seu entendimento. Deus começa a mostrar para você qual é a real vontade dele. Na oração você começa a ter intimidade com Deus. Você começa a ter paz, mesmo em tudo tão... Eu vejo Jeremias. Deus falando a mim, respondente, ele estava preso, irmãos. Ele estava ouvindo a voz de Deus dentro da prisão. Esse homem tinha uma intimidade com Deus. E muitos homens que buscam a Deus na oração é poder, é revelação. Aleluia! Ele entra dentro da cova dos leões e o leão não come. Não foi assim com Daniel? Não foi assim com Jonas quando ele estava na baleia, na barriga da baleia, ele orou e Deus tirou ele de lá, vai fazer a minha vontade, Jonas, vai em Nínive, vai pregar a minha palavra em Nínive. É na oração, se você quer ser um instrumento na mão de Deus, peça com fé também, irmãos, que a fé move montanhas. Deus, eu quero ser usado por Deus. Eu quero que o Senhor me dê os dons de curar enfermos, eu quero que o Senhor me use na palavra, eu quero ser aquele que abençoa a obra. Eu estou orando assim, tá? Eu quero que Deus me dê graça para me abençoar a obra. Glória a Deus. E abençoar com vontade, com alegria. Porque aquele que dá, tem que dar com alegria. Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Porque quem dá, meu irmão, Deus está dando sustento. Os judeus, eles oram pedindo só 4 coisas para Deus: sabedoria, sustento, saúde e paz. É o essencial para a nossa vida. Quando você pede sabedoria nos seus negócios, nas suas finanças, você não vai entrar em cilada de cartão de crédito. Você vai ter sabedoria de como usar o seu dinheiro. Você vai ter sabedoria de como administrar aquilo que Deus coloca na sua mão. Quando você pede o sustento, Deus não vai deixar faltar a mão. Ele vai dar estratégia para você não deixar faltar o sustento. E a saúde, irmãos, a gente sabe, não tem dinheiro que compra. Não tem. Tem muitos que têm tudo, mas não tem saúde. Não tem. A saúde é essencial. E a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz, ela te dá a confiança de que Deus está no controle. Você está na intimidade, você está falando com Ele
e você sabe que Ele está te ouvindo, Ele está falando com você, acalma, meu servo, sou eu contigo, sou eu que te tomo pela mão direita, sou eu que te sustento. Você passa pelo vale da sombra da morte, mas você sabe em que você confia, porque você tem um relacionamento com Deus na oração, porque você sabe que quando você fecha a porta do seu quarto, naquele momento, o céu está se abrindo, porque o véu já foi rasgado. Antigamente o povo, para pedir perdão para Deus, nem podia, tinha que ser um sumo sacerdócio, para entrar num templo, uma vez por ano. Imagine você ter que esperar um ano para Deus te perdoar. E se brincar ainda, você tinha que levar uma oferta, o sacerdócio tinha que entrar lá, e se ele também não tivesse alinhado com a vontade de Deus, com os mandamentos, ele era morto, tinha que puxar ele numa corda. Então era difícil, irmãos. E hoje o céu está aberto. Por que a gente não está orando mais? Hoje o véu foi rasgado, Telestai, está consumado, Pai. Agora, os teus filhos, quando abrir a boca e clamar a Ti, vai chegar ao céu. Glória a Deus! Então é isso, gente. Precisamos orar. Precisamos buscar a Deus. A oração de Jabe, Deus fez mudança. A oração de Ana, Deus fez mudança. Salomão pediu sabedoria. Davi orou por perdão. Elias orou lá no Monte Carmelo para Deus descer o fogo e mostrar que é realmente Deus. Daniel também orava 3 vezes ao dia, como eu falei. Elias orou para fazer a obra de Deus, a construção dos muros. Estevão orou e ele viu o céu abrindo e Deus mostrando o trono da glória. Jonas orou no meio, na barriga daquela baleia, e Deus levou ele para fazer a vontade dele. Paulo orava, Jesus orava no Getsemane, e quando a igreja ora tem poder, e quando a igreja estava orando por Pedro, as cadeias foram quebradas. Quando Paulo estava na prisão orando, as cadeias foram quebradas. Então o negócio é orar, o negócio é clamar, o negócio é entrar na presença de Deus com ousadia e pedir a Ele, porque Ele é o presente na hora da angústia. Se coloca de pé, gente. Tem alguma causa impossível hoje? Se tiver, eu quero que venha aqui na frente. Eu tenho uma amiga, eu já vou colocar aqui para os irmãos orarem junto comigo. O nome dela, dessa criança, se chama Aurora. Quem não sabe quem é Aurora, ela é neta do pastor Jair. E ela está no UTI. Glória a Deus. O casal aqui, ó. Entendeu o propósito da oração. Ora pela missionária Maria e Fábio, que agora estão lá no Irã, no meio da guerra, fazendo missões. Maria e Fábio. Orar pelos missionários Maria e Fábio, que estão lá no Irã. Olha só. Quem escuta a voz de Deus faz a vontade de Deus. Se a gente não está escutando a voz de Deus, nós temos que orar para Ele abrir o nosso ouvido e a gente começar a ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para a sua vida? Você não veio para esse mundo por acaso. Você veio porque você vai ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Então nós temos a Aurora, que precisa de um milagre naquele hospital. E eu sei que Deus vai fazer, se for da vontade dele, e ele vai entrar lá, porque o meu cunhado, quando estava entubado, os órgãos parando, a minha irmã me ligou meia-noite. Falou: Diego, acabou. Os médicos já me desenganou, falou para mim dar entrada na papelada, porque o Cristiano vai morrer. Ele já está entubado, já está parando os órgãos. Eu falei: vamos ver o que o médico dos médicos diz. Aleluia! Vamos ver o que Deus fala. Aquele Deus que é do impossível, José. Você está afastado do caminho do Senhor. Mas para provar para você, José, que eu creio no Deus vivo, eu vou orar, eu vou jejuar, e você vai ver a mão de Deus se levantando para levantar a sua fé, porque você está afastado do caminho do Senhor. Aleluia! Mas eu estou firme com Ele, eu sei que agora o céu vai abrir. E quando eu orei, irmãos, naquela semana em jejuei, o meu cunhado foi desentubado, os órgãos dele começou a voltar ao normal. Aleluia! E hoje meu cunhado está lá, enxergando, falando, onde ele tinha caído de uma altura, quebrado, rachado o crânio, quebrado costela, ficou sem oxigênio. O médico falou que ele não ia falar, não ia andar, não ia enxergar.
E hoje meu cunhado está lá trabalhando de gesseiro, que é o que ele faz, 40 anos, para a glória de Deus. Quem vai estar comigo nessa batalha aqui, nessa oração? Tem mais alguma causa impossível, irmãos? Vem aqui na frente. Deus está me incomodando. Não é para expor você, não. É para colocar sua fé em prática. Porque quando a igreja ora, tem poder. A oração dos justos nunca pode seus efeitos. É no milagre. O milagre não é eu, não. Eu só estou dando a receita aqui para você. A oração é Deus que vai fazer, não vai ser eu. A glória é dele, o poder é dele, é ele que faz. Eu só estou querendo ser um instrumento dele aqui. Tinha uma pessoa ontem que ouviu uma palavra de Deus aqui e falou que queria aceitar Jesus. Será que ela está aqui nessa noite? Eterno! Será que ela está aqui nessa noite? Que aceitar Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo Salvador, para ter acesso direto ao Pai? Aleluia! Ela não está, gente. Você vê, né? As oportunidades como passa. Ela sentiu Deus chamando ela ontem, ela sentiu a graça. Foi revelado para ela de uma forma especial. E ela falou assim: amanhã, quando eu voltar, o inimigo não deixou ela vir hoje, mas eu creio que ela ainda vai vir. Aleluia! Aqui estão as pessoas que vão, a igreja vai orar, vai interceder. E olha só, enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, o que aconteceu com ele? Tem crente que ele vive aqui, gente? Qual sou eu? Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, a bênção veio para ele. Então você vai orar por essas pessoas que estão aqui. Vai profetizar, vai clamar a Deus, vai suplicar a Deus. E o milagre que eles vão receber aqui, vocês também vão receber aí. Porque Deus é fiel. Oh, glória a Deus. Eu estou vendo já os intercessores vindo, pastor, glória a Deus. Aleluia. Essa é noite de milagre. Se Deus está despertando a gente nesse ano na oração, é porque Ele quer fazer milagre. É porque Ele quer fazer uma mudança na igreja. Ele quer que a gente ore segundo a vontade dEle. Ele quer que a gente reconheça que Ele é Pai. Ele não é padrasto, Ele é Pai. Está entendendo, igreja? Dá glória a Deus. Não precisa ser nem muito alto, não. Só glorifica o nome dEle. Aleluia! Santo Deus, Pai eterno, Aleluia! em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu sei que tudo será pela sua palavra. Eu sei que o Senhor me ouve, Pai, por isso eu te dou graças. Porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um, meu Deus. A cada jovem, a cada idoso, a cada pessoa que aqui veio nessa noite para te buscar, meu Deus. Eu não conheço a necessidade dela, mas o Deus que sonda coração, o Deus que sabe da necessidade dos seus filhos, Pai. Nesta noite, o milagre é teu, a cura é tua, a glória é tua, o poder é teu. Pai, eu só preguei a tua palavra porque eu creio nela. E eu sei que na oração tem poder, na oração tem milagre. Aonde tiver, Senhor, uma enfermidade alojada nessa pessoa, hoje, em nome de Jesus Cristo, ela será curada porque você é médico dos médicos. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o poderoso, o Deus Rafa, o Deus da cura. Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde tiver uma vida, Senhor, necessitada, precisando de um socorro na área financeira, assim como eu, Pai, eu oro pela vida dele e quero que o Senhor também me abençoe, Pai. Manda a provisão do céu, meu Pai. Manda a provisão do céu, meu Deus. Eu quero abençoar essa obra. Eu quero que o Senhor enche os celeiros dele. Eu quero que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para a gente administrar aquilo que o Senhor vai pôr na nossa mão. Em todo que Jesus Cristo vai repreender o devorador, vai repreender o gasto de demônio, vai repreender o Senhor emigrador, vai repreender o feitiçaria, macumbaria, bruxaria, inveja, Senhor. Inveja de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa casa, os bens que a gente possui, porque o Senhor nos deu. A gente trabalhou porque o Senhor deu saúde. A gente trabalhou porque o Senhor nos protegeu. Nós estamos respirando porque o Senhor é Deus que nos dá a vida e vida com abundância. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, Tu és o Deus Shalom, o Deus da paz, o Deus que dá a paz, Senhor, mesmo quando a gente está perturbado, ansioso, alguns estão com depressão, mas em nome de Jesus Cristo, Pai,
Em nome de Jesus Cristo, vai tirando agora, vai tirando toda a tristeza, vai tirando todo o rancor, irmão que está com mágoa no coração, irmão que precisa liberar perdão, que o teu amor agora invada o coração deles, que o teu amor encha eles, meu Pai, do teu Espírito Santo na verdade, para que eles possam perdoar e também ser perdoado. Às vezes a oração dele não está sendo atendida, porque ele ainda não entendeu que tem que perdoar para a oração dele chegar no céu. Mas nessa noite, Pai, ele vai liberar perdão, e esse perdão vai alcançar a misericórdia tua, e o Senhor vai começar a ouvir a oração dele nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, aonde houver, Senhor, uma alma, Senhor, uma alma que está inquieta, uma alma que está pedindo socorro, uma alma, Senhor, que está pedindo, Senhor, para realizar sonhos. O Senhor está me mostrando sonhos aqui agora, meu Pai. Sonhos que estão no papel já faz tempo. Sonhos que estão até desenganados. Estão colocando na cabeça dessa pessoa que ela não vai conseguir. Mas o Deus que mandou maná no céu, o Deus que mandou água sair da terra, no deserto, o Senhor é Deus que vai fazer o sonho dessa pessoa ser realizado. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, visita, meu Pai, a Aurora naquele hospital, aquela criança que está no UTI. Senhor, visita, meu Pai, faz um milagre na vida dessa criança. Será glorificado o teu nome, será exaltado o teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é fiel à sua palavra, e juntos em oração com a igreja reunida, meu Pai. Visita, Senhor, visita o missionário, meu Pai, que o nosso irmão falou aqui, irmão Fábio. Visita ele lá no Irã, protege a vida dele, livra ele, Senhor, da mão do homem violento, da mão do homem perverso, e leva ele para alcançar almas vivas, Senhor, para serem salvas, e o seu nome ser glorificado. Homens que estão aqui dentro, meu Pai, que necessitam, meu Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais, vai abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, vai derramando os dons, os talentos, a presença do Espírito Santo. Meu Pai, eu creio que os dons não cessaram, os dons ainda estão aí para o Senhor multiplicar, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, eu oro para que a igreja seja cheia dos dons do Espírito Santo, cheio, Senhor, cheio da tua palavra, cheio da vontade de orar, de clamar, que está na tua presença, meu Pai, assim como o Senhor tem me incomodado, incomoda esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, para despertar, para começar a fazer a sua vontade, porque o Senhor está por vir, e quando o Senhor vir, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Mas graças a Ti, ó Deus, que o teu povo reconhece somente a Ti, Pai, o único e suficiente Salvador. E nessa noite, ó Pai, todas as orações que aqui foram entregues, todas as súplicas que foram clamadas, tudo que foi colocado diante do teu altar, meu Deus, seja feita a tua vontade, e a glória é para si, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.